Imagine acordar amanhã e descobrir que tem apenas alguns anos de vida. O que você faria? Continuaria adiando seus sonhos? Continuaria vivendo uma vida que não gosta? Continuaria preocupado com a opinião dos outros? Steve Jobs fazia essa pergunta para si mesmo quase todos os dias. E talvez seja exatamente por isso que ele conseguiu mudar o mundo. Hoje, milhões de pessoas conhecem Steve Jobs como o fundador da Apple. O homem que revolucionou os computadores, os celulares, a música e a tecnologia. Mas poucas pessoas conhecem a filosofia que existia por trás de tudo isso. Uma filosofia que não era sobre dinheiro, não era sobre fama, nem sobre riqueza. Era sobre viver uma vida que realmente valesse a pena. E essa mentalidade pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Mas pensar diferente tem um preço. E Steve Jobs descobriu isso cedo. Quando era jovem, ele abandonou a faculdade. Uma decisão que parecia absurda. Todos diziam que ele estava cometendo um erro. Mas ele enxergava algo que os outros não enxergavam. Ele entendia que seguir o mesmo caminho da maioria não garantiria uma vida extraordinária. Anos depois, ele disse: "Você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Só consegue conectar olhando para trás." Essa é uma das maiores lições da vida. Nem sempre você vai entender por que algo está acontecendo. Nem sempre o caminho fará sentido. Às vezes você só precisa continuar andando, confiando que, em algum momento, tudo vai se encaixar. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo, esperando ganhar mais dinheiro, esperando ter mais tempo, esperando ter mais coragem. Mas Steve Jobs acreditava em algo diferente. Ele acreditava que o tempo era o recurso mais valioso do mundo. Porque dinheiro pode ser recuperado, tempo não. Foi por isso que ele disse uma frase que se tornou famosa: "Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa." Pense nisso por alguns segundos. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E quantas foram tomadas para agradar outras pessoas? Quantos sonhos você abandonou por medo de críticas? Quantos projetos você nunca começou por medo de fracassar? Steve Jobs acreditava que a maioria das pessoas vive presa dentro de uma prisão invisível. Uma prisão criada pelas expectativas dos outros. E a única forma de escapar dela era ter coragem de pensar diferente. Pouco tempo depois, Steve Jobs criou a Apple dentro de uma garagem. Não havia garantias. Não havia investidores bilionários. Não havia certeza de sucesso. Existia apenas uma ideia. E uma crença inabalável. Enquanto muitas pessoas sonham, poucas agem. Enquanto muitas pessoas planejam, poucas executam. Steve Jobs entendia algo fundamental. Ideias valem pouco. Execução vale tudo. O mundo está cheio de pessoas inteligentes. Cheio de pessoas talentosas. Cheio de pessoas com grandes planos. Mas o sucesso quase sempre pertence àqueles que transformam planos em ação. Com o passar dos anos, a Apple cresceu. E Steve Jobs se tornou um dos empresários mais admirados do mundo. Mas então aconteceu algo inesperado. Ele foi demitido da própria empresa. Imagine isso. O homem que fundou a Apple foi expulso da Apple. Para muitas pessoas, aquilo seria o fim. Uma derrota definitiva. Uma humilhação. Mas Steve Jobs enxergou a situação de outra forma. Ele disse que ser demitido foi uma das melhores coisas que aconteceram em sua vida. Porque o peso do sucesso foi substituído pela leveza de recomeçar. E aqui existe uma lição poderosa. Às vezes aquilo que parece uma tragédia está apenas abrindo espaço para algo maior. Às vezes perder é exatamente o que você precisa para crescer. A vida não é uma linha reta. Ninguém vence o tempo todo. Ninguém acerta sempre. Ninguém sobe sem cair. Mas a diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias está na forma como elas lidam com os fracassos. A maioria para. Alguns continuam. Steve Jobs continuou. Criou novas empresas. Aprendeu novas habilidades.
desenvolveu novas ideias. E anos depois voltou para a Apple. Mais forte, mais preparado, mais visionário do que nunca. Foi nesse retorno que ele ajudou a criar produtos que mudaram a história. iMac, iPod, iPhone, iPad. Mas o mais impressionante não foram os produtos. Foi a mentalidade. Steve Jobs não estava tentando apenas vender tecnologia. Ele queria criar algo que as pessoas amassem. Algo simples. Algo extraordinário. Ele acreditava que excelência não era um detalhe. Excelência era tudo. E essa talvez seja uma das lições mais valiosas para qualquer pessoa. Não importa o que você faz. Importa como você faz. Faça seu trabalho com excelência. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque a qualidade se torna parte da sua identidade. Nos últimos anos de sua vida, Steve Jobs enfrentou uma batalha muito mais difícil do que qualquer concorrente. O câncer. Foi nesse período que sua filosofia ficou ainda mais profunda. Ele passou a refletir diariamente sobre a morte. Não por medo, mas porque entendia algo que a maioria ignora. A morte dá valor à vida. Quando você entende que seu tempo é limitado, para de desperdiçá-lo. Você para de viver para impressionar pessoas. Para de adiar sonhos. Para de esperar a aprovação do mundo. E começa a agir. Talvez a maior lição de Steve Jobs não seja sobre tecnologia, nem sobre negócios, nem sobre dinheiro. Talvez seja sobre coragem. Coragem para pensar diferente. Coragem para seguir seu próprio caminho. Coragem para continuar quando tudo parece dar errado. Coragem para viver uma vida autêntica. Porque no final, ninguém será lembrado pelo quanto teve, mas pelo impacto que deixou. E a pergunta que fica é: se Steve Jobs conseguiu mudar o mundo acreditando em suas ideias quando ninguém mais acreditava, o que poderia acontecer se você começasse a acreditar nas suas?